Êxodo 15, versículo 1, diz assim: o cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Glórias a Deus. Moisés disse: cantarei esse canto ao Senhor, o de lá de cima, que só existia ele, porque ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, quando foi que Moisés disse isso, irmãos, e cantou o cântico de vitória? Quando Moisés ultrapassou o rio, o mar. Quando ultrapassou o mar, lá o rio, que Deus abriu as águas, Moisés atravessou com o povo e o inimigo chegou do outro lado. Os cavalos entrou tudo na água e Deus fechou o mar e matou tudo. Só ficou Faraó. Por que Faraó não morreu? Porque ele tinha que glorificar, ele tinha que ver a obra de Deus. É assim que Deus faz. Então vamos à história de Moisés e Faraó. Moisés nasceu lá próximo a Faraó. Numa época que Faraó tinha criado uma lei para matar todas as crianças que nascessem naquele lugar. Moisés nasceu bem nessa época. A mãe de Moisés teve Moisés, não podia criar lá, colocou dentro de um cesto e colocou dentro do rio para descer água abaixo, para ir para outros lugares para que alguém achasse ou então morresse. A filha de Faraó foi tomar banho no rio, viu o cesto, a serva da filha de Faraó, foi lá, pegou, disse: olha que coisa mais linda, mas para lá eu não posso levar, porque pai manda matar. Mata na hora, porque ele já criou a lei e o menino é homem. A menininha Miriam era pequenininha, irmã de Moisés. Moisés ia descendo por dentro da água no cesto e ela à beira do rio, nas margens, olhando, como se fosse uma proteção ali. É meu irmão. Então Miriam chegou e disse: eu sei de alguém que pode cuidar dele, para você. Ela falou: vá chamar. Menino, quando Deus encaixa as coisas, não tem para onde não dá certo. E aí, a menina Miriam, pequenininha, correu lá, chamou a mãe veio, chegou cá, a filha de Faraó disse: ó, esse menino não pode ser descoberto para ninguém que está vivo. Leva, esconde, cuida dele lá, eu vou lhe pagar um salário. Quando a lei passar, eu venho buscar. A própria mãe. Esse é o Deus que eu confio e acredito e que tem me levantado. Então, ela levou o filho, foi cuidar, foi amamentar e tudo, ainda ganhando um salário. A filha de Faraó foi lá para o palácio. Quando a lei terminou, ela foi lá: cadê o meu filho? Já chamou de filho. A mulher disse: só que com todo prazer, ela já tinha criado, né? Já estava grandinho. Levou Faraó lá, levou Moisés lá pro palácio. Lá Moisés treinou junto com os homens de Faraó. Os soldados de Faraó, Moisés treinou junto, porque era filho adotivo da filha de Faraó. Faraó cuidou, ajudou a cuidar ali e tudo, e ficou por ali, cresceu. Quando cresce, Moisés vai lá, em legítima defesa, matou um homem. Aí Moisés, saiu a notícia, Moisés teve que fugir para outras terras para que não fosse morto. Chegando lá, Deus chamou Moisés no canto. Moisés estava lá, cuidando das ovelhas. Deus disse: Moisés, sou eu, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu tenho uma promessa com Abraão. Quando Deus tem promessa, irmão, mesmo depois de morto, ele cumpre nos que fica, nos filhos, nos netos. Se for coisas boas, se você andou direitinho com Deus, ele vai coisar coisa boa, vai dar coisa boas à tua descendência. Mas se foi uma pessoa ruim, ele vai visitando com coisa ruim. Por isso que as maldições vai passando de pai para filho, para neto, até o último. É por isso. Então Deus lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, que visitaria até a última geração de Abraão com coisas boas. E aí, Moisés disse: eu não conheço esse Deus, porque Moisés conhecia os deuses de lá do Egito. Mas ele via falar do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Que Abraão, Isaac e Jacó eram o antepassado de Moisés. Então,
Moisés tirou a sandália, ajoelhou diante do fogo, de uma moita queimando, ardendo, mas não que se queimava. E aquela voz saía do fogo, da sassa. Uma moita de sassa queimando e não se consumia. E aquela voz saía do fogo, falando com Moisés. E disse, você vai ficar encarregado de tirar o povo do Egito e levar até uma terra que eu tenho para eles. Moisés disse, logo eu sou assassino. Deus disse, eu escolhi você. Você é meu. Não tem para onde, irmão. Dói a alma, corta. Mas a gente tem que entregar. Moisés disse, quem sou eu para falar com Faraó? Eu saí de lá fugido, se eu voltar ali ele me mata. Deus disse, diz a Faraó que foi eu sou que mandou tu. Não explicou, só disse assim. Quando ele perguntar quem te mandou, diz que foi eu sou. E Moisés foi e disse, chama teu irmão Arão, que ele fala mais do que tu, ele é melhor. Então você fala com Arão e Arão fala com Faraó. Vamos, vai lá. Imagina para Moisés ir para frente de Faraó. Faraó era o homem que podia fazer tudo lá no Egito. Tudo lá era ele que mandava. Quando Moisés chegou lá, Faraó estava calmo. Apresentou, Moisés disse, vim aqui em paz. Eu vim aqui para dizer que Deus mandou te dizer que liberta o povo. Eu sou, mandou te dizer que liberta o povo dele. Faraó falou, não vou libertar ninguém, vai embora daqui, tal. Tudo bem, Moisés foi embora. Chegou lá, Moisés, Deus, o homem não liberou. Deus disse, vá lá, diz que eu vou mandar uma praga. Então, o que é que Moisés fazia durante esse tempo todo, dessa vai e volta, vai e volta, vai e volta? Moisés só obedecia. Deus e Faraó. Tem hora que a gente tem que obedecer o inimigo também, irmão. Moisés chegava e falava com Deus. Deus, o homem não cede, o homem não entrega. Ele disse, vai lá dizer que eu vou mandar uma praga. Moisés ia lá, falava para o Faraó, Deus vai mandar uma praga. Foi 10 pragas, 10. Faraó dizia, não solta o povo, não libero, volta. Ele obedecia e voltava para Deus. Deus não tem jeito. Deus foi mandando praga, foi matando coisa, foi polir o rio, tudo, mas ele não liberava. Teve uma vez que ele falou assim, Faraó disse, sai daqui tu e esse teu Deus tolo, porque senão se tu aparecer outra vez eu te mato. Faraó já estava irado de tanto ele ir lá. E Moisés voltou pronto a Deus. Deus disse, vá lá agora, até que chegou a última praga, irmão. É porque aqui o tempo do vídeo é pequeno, se a gente ficar prolongando, for dizer do pé na cabeça, não, é só em live, né? Então, quando chegou lá, Moisés falou com Deus. Deus disse, vá lá agora, essa é a última praga. As 10 pragas. Diz ele que eu vou mandar uma praga que vai morrer todos os primogênitos, inclusive o dele, que era o filho dele. Moisés foi lá, falou com ele não cedeu. Deus mandou a praga, matou todos os primogênitos do Egito. De cabra, de ovelha, de gente, todos os filhos, o primogênito morreu, inclusive o de Faraó. Aí Faraó cedeu. Agora, por que Deus não poupou essa confusão, esse trabalho todo? Porque quando Deus quer honrar, ele vai fazendo aos poucos. Ele manda tu ir e endurece o coração do Faraó. Moisés fala, Faraó endurece. Moisés volta. Mas lá, Deus podia ter matado Faraó no começo e resolvia esse problema tudo. Matava Faraó, dizia Moisés, vai lá, só põe o povo e leva. Mas não tinha graça. Deus gosta daqueles duros, aqueles que é ruim de coração. Aqueles que é duro, que você está falando e ele não quer entregar, ele não entrega. É daqueles que Deus gosta. E Deus vai botando praga, Deus vai botando prova. E Moisés não sofria nada com isso, ele só ia lá e voltava. Entendeu? Então, Deus botou Moisés, pega o povo e vai. Botou Moisés para ir para onde? Bem para o lado do rio, do mar. Chegou lá, o povo disse, vai Moisés, que brincadeira é essa? Aqui não tem mais para onde. Até Moisés disse, não, aí lascou mesmo. Moisés clamou a Deus, Deus disse, tu tá com a ferramenta na mão, que era o cajado, o bastão. Moisés abriu o mar, eu tô dizendo aqui por cima, irmão. Moisés abriu o mar, o povo passaram. Quando o povo acabou de passar, Faraó já vinha atrás para tomar o povo de volta. Mas quando chegou no meio do mar, quando ele chegou no mar, a maioria do povo já estava do outro lado e um bocado já estava terminando de passar. Faraó deu ordem aos cavaleiros, disse, avança, vai, busca, não deixa. A água estava parada, os cavaleiros chegou e entrou na água, no mar seco, e as águas começou a fechar e matou tudo, só ficou vivo Faraó do outro lado. Pra quê? Por que Faraó ficou vivo? Por que ele não entrou na água? Ele de um lado, Moisés do outro.
Moisés com o povo e ele sem ninguém. Moisés com a vitória e ele fracassado, ele sem graça. Deus trabalha assim, irmão. Não adianta bater contra Deus. Quando Deus diz assim, é assim, é assim. Então o faraó ali, ele disse, não, esse Deus aí não tem para ninguém mais não. Entendeu? Acabou a história e Moisés cantou. Eita, glória a Deus, não tem como não se emocionar. Moisés do outro lado, o mar já correndo água normal, os pedaços dos cavalos, das carroças, dos povos já tinham ido. Faraó do outro lado, contemplando, dizendo, não, esse Deus aí é tremendo mesmo. E Moisés lá cantando. Então cantou Moisés aos filhos de Israel este cântico, Senhor, dizendo, cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e os cavaleiros. Glórias a Deus.